A Cidade e as Serras, Essa de Queiroz, capítulo 16. Muitas vezes Jacinto, durante esses anos, falara com prazer, num regresso de 2, 3 meses, ao 202, para mostrar Paris à prima Joaninha. E eu seria o companheiro fiel, para arquivar os espantos da minha serrana antes à cidade. Mas depois conveio esperar que o Jacintinho completasse 2 anos, para poder jornadear com conforto, e apontando já com seu dedo para as coisas da civilização. Mas quando ele, em outubro, fez esses 2 anos desejados, a prima Joaninha sentiu uma preguiça imensa, quase aterrada do comboio do estridor da cidade do 202, e dos seus esplendores. Estamos aqui tão bem, está um tempo tão lindo, murmurava, deitando os braços sempre deslumbrada, ao rijo pescoço do seu Jacinto. Ele sacudia logo Paris, encantado. Vamos para abril, quando os castanheiros dos Campos Elíseos estiverem em flor. Mas em abril vieram aqueles cansaços que imobilizavam a prima Joaninha no divã, ditosa, risonha, como pintas na pele, e o roupão mais solto. Por todo um longo ano, estava desfeita, e alegre a aventura. Eu andava, então, sofrendo de desocupação. As chuvas de março garantiam uma farta colheita, uma certa Ana vaqueira corada e bem feita, viúva, que sentia necessidades do meu coração. Partira com o irmão para o Brasil, onde ele dirigia uma venda. Desde o inverno sentia também no corpo como um começo de ferrugem, que o emperrava e certamente, algures na minha alma, nascera uma pontinha de bolor. Depois a minha égua morreu, partiu eu para Paris. Logo em Indaia, apenas pisei a doce terra de França. O meu pensamento, como pombal, um velho pombal, voou ao 202. Decerto por eu ver um enorme cartaz em uma mulher nua, com flores bancânticas nas tranças, se estorcia, segurando numa das mãos uma garrafa espumante e brandindo na outra, para anunciar ao mundo um novo modelo de saca-rolhas. E, ó, surpresa, eis que logo adiante, na estação quieta e clara de Saint-Louis, um moço esbelto de perfeita elegância entra vivamente no meu compartimento e, depois de me encarar, grita: Zé Fernandes, Marisac, o Duque de Marisac, era já o 202? Com que reconhecimento lhe sacudia a mão fina, por ele me ter reconhecido? E atirando para o canto do vagão paletó um maço de jornais que o escudeiro lhe passara, o bom Marisac lhe exclamava na mesma surpresa alegre: Jacinto! Contei Tormes, a serra, o seu primeiro amor pela natureza, o seu outro grande amor por minha prima, e os 2 filhos que ele trazia às cavaleiras. Ah, que canalha! Exclamou Marisac, com os olhos espetados em mim. É capaz de ser feliz? Espantosamente, loucamente. Qual? Não há advérbios. Indecentemente, murmurou Marisac. Muito sério. Que canalha. Eu então desejei saber do nosso rancho familiar do 202. Ele encolheu os ombros, acendendo o cigarrete. Todo esse mundo circula. Madame Doriot? Continua. Os Treves e Efraim? Continuam, todos 3. Lançou um gesto lânguido. Em 5 anos em Paris, tudo continua. As mulheres com um pouco mais de pó de arroz e a pele um pouco mais mole e melada. Os homens com um bocado mais de dispesia e tudo segue. Tivemos os anarquistas. A princesa de Carmã abalou com um acrobata do circo de inverno. E et voilà. Dornan continua. Não o encontrei mais desde o 202, mas vejo às vezes o nome dele no Bevolard, com versos preciosos, obscenidades muito apuradas, muito sutis. E o psicólogo? Ora, como se chamava ele? Continua também, sempre com as feminices, a 3 francos e 50, duquesas em camisa, almas nuas, coisas que se vendem bem. Mas quando eu, encantado, ia indagar de Todelli, do grão-duque, o comboio entrou na estação de Beatriz, e rapidamente, apanhando o paletó e os jornais, depois de me apertar a mão, o delicioso Marisac saltou pela portinhola, que o seu criado abrira, gritando: Até Paris! Sempre o rei, Cambori! Então, no compartimento solitário, bocejei, com uma estranha sensação de monotonia, de saciedade, como cercado já de gentes muito vistas, com histórias muito sábidas, que murmuravam coisas muito ditas, através de sorrisos muito estafados. Dos 2 lados do comboio era longa planície monótona, sem variedade, muito humildemente cultivada, muito humildemente retalhada, toda de um verde de résida, verde cinzento e apagado, onde nenhum lampejo, nem tom alegre de flor, nenhum acidente do sol desmanchavam a mediocridade discreta e ordeira. Pálidos e finos choupos em renques pautados e finos, bordavam canaizinhos muito direitos e claros. Os casais, todos da mesma cor pardecenta, mal se elevavam do solo, mal se destacavam da verdura desbotada, como encolhidos na sua mediocridade e cautela. E o céu, por cima liso, sem uma nuvem, com um som descorado,
parecia um vasto manto lavado a grande água, até que de todo se lhe safasse o esmalte e o brilho. Adormeci numa doce insipidez. Com que linda manhã de maio entrei em Paris, tão fresca e fina e já macia, que apesar de cansado, mergulhei com repugnância no profundo e sombrio leito do Grand Hotel, todo fechado de grossos veludos, grossos cordões, pesadas borlas, com uma palanque de gala. Nessa profunda gova de penas, sonhei que em Tormes se construíra uma torre Eiffel, e que em volta dela as senhoras da serra, as mais respeitáveis, até a tia albergaria, dançavam, nuas, agitando no ar saca-rolhas imensos. Com as comoções deste pesadelo, e depois o banho, e desembalar da mala, já se acercavam as 2 horas, quando enfim emergi do grande portão. Pisei ao cabo dos 5 anos, o Boulevard. E imediatamente me pareceu que todos esses 5 anos eu ali estivera, à porta do Grand Hotel. Tão estafadamente conhecido me era aquele estridente rolar da cidade, e as magras árvores, e as grossas tabuletas, e os imensos chapéus esplumados sobre tranças pintadas de amarelo, e as espingardeadas sobre as casacas, com grossas rosetas da Legião de Honra. E os garotos, em voz rouca e baixa, oferecendo baralhos de cartas obscenas, caixas de fósforos obscenas. Santo Deus, pensei, há que anos eu estou em Paris? Comprei então num quiosque um jornal, A Voz de Paris, para que ele me contasse durante o almoço as novas da cidade. A mesa do quiosque desaparecia, alastrada de jornais ilustrados, e em todos se repetia a mesma mulher, sempre nua ou meio despida, ora mostrando as costelas magras de gata faminta, ora voltando para o leitor 2 tremendas nádegas. Eu murmurei, Santo Deus! No café da paz, o criado lívido e com o resto de pó de arroz sobre a lividez aconselhou ao meu apetite um linguado frito e com uma costeleta. E que vinho, senhor conde? Chablis, senhor duque. Ele sorriu à minha deliciosa pilhéria e eu abri contente A Voz de Paris. Na primeira coluna, através de uma prosa muito retorcida, toda em brilhos de joia barata, entrevi uma princesa nua e um capitão de dragões que soluçava. Saltei a outras colunas, onde contavam feitos de cocotes de nomes sonoros. Na outra página, escritores eloquentes celebravam vinhos digestivos e tônicos. Depois eram crimes. Não há nada de novo. Pus de passe, Voz de Paris, e então foi entre mim e o linguado uma luta pavorosa. O miserável que se frigira rancorosamente contra mim não se consentia que eu descolasse da sua espinha uma febre escassa. Todo ele se ressequira numa sola impenetrável e tostada, onde a faca vergava, impotente e trêmula. Gritei pelo moço lívido, que com a faca mais rija, fincando no assoalho sapatos de fivela, arrancou enfim aquele malvado 2 tirinhas, finas e curtas, como palitos, que engoli juntas e me esfomearam. De uma garrafada findei a costeleta, e paguei 15 francos com o bom Luís, de ouro. No troco que o moço me deu, com uma polidez deliciosa de uma civilização muito espalhada, havia 2 francos falsos, e por aquele doce tarde de maio, eu saí para tomar no terraço um café cor de chapéu coco, que sabia fava. Com o charuto aceso, contemplei o boulevard, aquela hora em toda a pressa e estridor da sua grossa sociabilidade. A densa torrente dos ônibus, calhambeques, carroças, parelhas de luxo, rolava vivamente, com toda uma escura humanidade formigando entre patas e rodas, numa pressa inquieta. Aquele movimento indescontinuado e rude depressa entonteceu este espírito. Por 5 quietos anos, a feita quietação das serras imutáveis. Tentava, então, purialmente repousar nalguma forma imóvel. Ônibus que parara, friaque que estacara num brusco escorregar da pileca, mas logo algum dorso apressado se encafufava pela portinhola da tipóia, ou um cacho de figuras escuras trepava sofregadamente para o ônibus, e rápido recomeçava o rolar retumbante. Imóveis, decerto eram os altos prédios, hirtos como as hirtas ripas de pedra e cal, que continham, disciplinavam a torrente ofegante. Mas a rua, os telhados, em cada varanda, por toda a fachada, eram tabuletas encimando tabuletas, que outras tabuletas apertavam. E mais me cansava o perceberem a incisência do trabalho, a rija canseira do lucro, que arfava por trás das fachadas decorosas e mudas. E então, enquanto fumava o meu charuto, estranhamente se apossaram de mim os sentimentos que Jacinto outrora experimentava no meio da natureza, e que tanto me divertiam. Ali, à porta do café, entre a indiferença e a pressa da cidade, também eu me senti como ele no campo, a vaga tristeza da minha fragilidade e da minha solidão. Bem, certamente estava ali como perdido, no mundo que me não era fraternal. Quem me conhecia, quem se interessaria por Zé Fernandes, se eu sentisse fome e o confessasse,
Ninguém me daria metade do seu pão. Por mais aflitante que a minha face revelasse uma angústia, ninguém na sua pressa pararia para me consolar. De que me serviriam tantas as excelências da alma que só na alma florescem? Se eu fosse um santo, aquela turba não se importaria com a minha santidade. E se eu abrisse os braços e gritasse ali no boulevard, ó homens, meus irmãos, os homens mais ferozes que o lobo ante o pobrezinho de Assis, ririam e passariam indiferentes. Dois impulsos únicos, correspondendo a duas funções únicas, pareciam estarem vivos naquela multidão, a do lucro, a do gozo, isolada entre eles e ao contágio ambiente da sua influência. Em breve a minha alma se contraria, se tornaria num duro calhau de egoísmo, do ser que eu trouxera da serra, composto com tolerável nobreza. Só restaria esse calhau de egoísmo, e nele vivos os dois apetites de cidade, encher a bolsa, saciar a carne. E as mesmas exagerações de Jacinto ante a natureza me invadiam, aplicadas à cidade. Aquele boulevard já me resumava um bafo mortal, exalado dos milhões dos seus micróbios. De cada porta me parecia sair um ardil para me roubar. Em cada face avistada portinhola de um firaque, suspeitava um bandido trabalhando. Todas as mulheres me pareciam caiadas como sepulcros, tendo só por dentro podridão. E considerava de uma melancolia funambulesca cultes e formas de aquela multidão, a sua prece esperta e vã, a afetação das atitudes, as imensas plumas e as chapeletas, as expressões postiças e arranjadas, a pompa dos peitos alteados, o dorso redondo dos velhos, olhando as imagens obscenas das vitrines. Ah! Tudo isso era pueril, mas assim eu sentia também que necessitava remergulhar na serra, para que o seu ar puro me secasse e me desapegasse da crosta da cidade, e eu ressurgisse humano, e Zé Fernândico. Então, para dissipar aquele pesadume de solidão, peguei o café e parti, lentamente a visitar o 202. Ao passar na Madalena, diante da estação dos ônibus, pensei, que será feito de Madame Colombe? E, ó miséria! Pelo meu miserável ser subiu uma curta e quente bafurada de desejo bruto por aquela besta suja e magra. Era o charco onde eu me envenenara e me envolvia nas emanações sutis do seu veneno. Depois, ao dobrar da Rue Royale para a Praça da Concórdia, topei com um robusto e possante homem, que estacou, erguer o braço, o vozeirão no modo de comando. E Fernandes, o grão-duque, o belo grão-duque, de jaquetão alvaldio e chapéu trolles cor de mel. Apertei com gratidão reverente a mão do príncipe, que me reconhecera. E Jacinto, em Paris? Contei Tormes, a serra, o seu rejuvenescimento entre a natureza, minha doce prima e os bravos pequenos, que ele trazia às cavaleiras. O grão-duque encolheu os ombros desolado. Oh, lá, Perry, casado, na aldeia, com filharada, homem perdido, ora, é um homem útil que nos divertia, e com gosto. O cor-de-rosa, uma festa deliciosa, não se fez, não se tornou a fazer nada tão brilhante em Paris. Então, Madame Doriot, ainda há dias a vi no Palácio de Gelo, potável, mulher ainda muito potável. Não é o meu gênero, adocicada, leitosa, pomadada, neve à Lavigne. Ora esse Jacinto. E a Vossa Alteza em Paris, como demora? O formidável homem baixou a face, franzida e confidenciável. Nenhuma. Paris não se aguenta. Está estragada. Positivamente estragada. Nem se come. Agora é o Ernest da Praça Gaillon. O Ernest que era Marie d'Hôtel do Maire. Já lá comeu? Não. Um horror. Tudo é o Ernest agora. Onde se come? No Ernest. Qual? Aqui está. Amanhã almocei. Um horror. Uma chalada sambote falhada. Indecentemente falhada. Não tem noção da salada. Paris foi. Teatros, uma manada. Mulheres? Ui! Lâmbidas todas. Não há nada. Ainda assim, num daqueles teatritos de Montmartre, no relate, havia uma revista que se vê, para cá as mulheres. Engraçada, bem despida. A Celestine tem uma cantiga. Meio sentimental, meio porca. O amor no Walt Closet, que diverte. Tem topete. Onde está a Fernandes? No Grand Hotel, meu senhor. Sofrida barraca. E o seu rei, sempre bom? Curvei a cabeça. Sua majestade, sempre bom. Ainda bem, Fernandes, tive prazer. Esse Jacinto é que me desola, pois vai ver a revista Boas Pernas, a Celestine, e tem graça o tal amor no Waterworks Closet.